Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Olá, pessoal. Hoje, na verdade, vocês estão vendo uma gravação, porque eu não estou em São Paulo no momento para fazer ao vivo para vocês. Então, para não deixar vocês na mão, né, com a aula de domingo, 10 horas da manhã, eu tô fazendo essa gravação aqui com o conteúdo do tema do dia que eu ia discutir para vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito o apoio de todos, das pessoas que são inscritas, das pessoas que dão o seu like, que curte, que compartilha, que comenta. Muito obrigada pela compreensão, né, por estar assistindo essa aula gravada, né, pré-gravada. E como sempre, ela vai ficar disponível aí por 24 horas, depois ela vai para a área de membros, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco vamos começar a falar um assunto bem interessante, do capítulo 3. O capítulo 3, ele fala de um tema muito central, que é a diferença entre conhecimento e percepção. Então, é muito importante compreender essa diferença e entender e compreender, é uma coisa que o curso Milagre sempre está pontuando. O conhecimento nunca nós vamos conhecer aqui, nunca vamos ter o verdadeiro conhecimento aqui. Nós vamos ter a percepção santa, ou a percepção corrigida, a percepção da verdade, mas a percepção da verdade não significa que é conhecimento. Então, isso é importante sempre compreender, isso é uma coisa que o curso Milagre sempre está pontuando. Na verdade, só temos o reflexo desse conhecimento, né? Só apenas um reflexo disso, um espelho disso, mas não é a revelação em si, não é Deus em si, não é o conhecimento puro em si. Porque esse mundo é só uma percepção corrigida, porque esse mundo é feito de percepção e é feito de dualidade. O conhecimento, o real conhecimento, ele é uno, ele é atemporal, ele é um com Deus. Então o Filho e Deus são um. Então não existe dualidade, não existe dúvida, só existe certeza. Então a diferença entre conhecimento e percepção é muito importante compreender. O conhecimento, para o curso Milagre, é abstrato, é atemporal, é para o reino de Deus. E aqui nós vamos apenas ter o reflexo desse conhecimento. Vamos ter um espelho desse conhecimento através da percepção corrigida, da percepção santa, mas isso não significa que é um fato, não significa que é a verdade, o conhecimento em si. É apenas um reflexo para o nível de compreensão que nós estamos, tá bom? Então, tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema sobre conhecimento e percepção, traz à tona bastante informação, além da diferença, sobre a diferença entre criar e fazer, a questão também de julgamento, isso é uma coisa que a gente vai falar dentro desse tema, a questão de julgamento, tá? Então, para começar, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Como sempre, eu estou lendo um livro a partir do PDF aqui no meu computador, mas eu falo para vocês qual é a página no livro do Curso Milagres aqui, certo? Então, eu falo para vocês qual que é a página, esse é o livro que eu tenho, que é da última edição aqui, e aí vocês podem ir acompanhando. Então, a gente vai ler o subcapítulo 3. Então, capítulo 3, subcapítulo 3. Percepção versus conhecimento. É claro que a gente vai ler mais outras coisas, mas esse daqui tá na página 42, então é página 42 e 43, se eu não me engano, tá? Então são essas duas páginas sobre percepção versus conhecimento. Deixa eu só colocar aqui esse daqui. Então eu agradeço muito pela compreensão, essa aula está sendo gravada. Eu não vou editar, eu vou falar como eu sempre faço na live aqui, então se tiver algum erro, alguma coisa, a gente vai seguir frente e continua, tá bom? Então tá, página 42, capítulo 3, percepção versus conhecimento, no subcapítulo 3. Vamos começando aqui. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Então, nessa pequena introdução aqui do subcapítulo, nessa pequena parte que ele fala, isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que possa conhecer qualquer coisa,
Então ele está falando assim que nós estamos percebendo de uma forma equivocada. Para realmente nós podemos fazer a transição, e é uma transição de pequenos passos, porque vai respeitando o nosso nível de compreensão. Para fazer essa transição da percepção para o conhecimento, nós temos que primeiro corrigir a percepção dentro do nível de compreensão que nós estamos, certo? É muito importante compreender, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, que a diferença entre conhecimento e percepção, né, tem muito a ver com a função que elas cumprem, né? Então, o conhecimento, ele é abstrato, ele não é específico para algo, ele não limita ou exclui outras coisas. Enquanto a percepção sempre tem um jogo de limitação, de exclusão. Eu percebo aquilo, mas outra pessoa, se ela tiver... Então, vamos imaginar o seguinte, aquela metáfora seguinte, né? Aquela metáfora que tem vários cegos e tem um elefante. Então, tem um cego que tá pegando a tromba, tem um cego que tá pegando a pata traseira, tem um que tá pegando a barriga, né? Então, cada um vai perceber uma coisa, ele vai perceber de acordo com aquele ponto de vista dele. Então, a percepção, ela sempre é limitada. Então, nós nunca vamos conseguir conhecer coisa alguma nesse mundo enquanto nós estamos com a nossa percepção equivocada de manter as coisas específicas vivas, a separação real, certo? Enquanto o conhecimento, ele é abstrato, ele é geral, ele não exclui nada nem ninguém. Então, por isso que é importante que quando nós começamos a corrigir a nossa percepção, nós ainda estamos na percepção, nós ainda estamos no nível de dualidade. Só que começamos a passar de ver interesses separados nas relações. Então, as relações passam de separação, julgamento, ataque, culpa, defesa. Então, elas passam dessa percepção equivocada no sentido de somos separados, temos interesses separados, para uma percepção corrigida, que reflete a ideia do conhecimento, apenas reflete esse abstrato, onde nós percebemos que não existe exclusão, onde todos estão incluídos, onde nós percebemos nesse momento aí a seguinte questão também, e compartilhamos do mesmo interesse. Então, quando nós passamos de interesses separados para interesses compartilhados, é onde existe a correção da percepção neste mundo, porque ainda estamos no mundo de percepções. E para perceber algo precisa de um sujeito e um objeto, e a percepção sempre é limitada, tá? Então, a percepção, ela primeiro tem que ser indiretada para que antes que possa conhecer qualquer coisa. Não temos como conhecer nada na sua realidade. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo. E certeza é força. A percepção é temporária. Como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia e é por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Tá? Então, vamos dissecar aqui o que esse parágrafo, essa parte aqui está nos dizendo, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, o que ele está dizendo? O curso Milagre está dizendo que nós estamos muito no nível de compreensão, no nível de percepção muito enraizado. Ainda estamos muito perto, muito identificados com as nossas percepções equivocadas. E não é possível para nós sairmos da percepção daquilo que é falso para a completa realidade, para aquilo que é completamente verdadeiro. Não é possível para nós sair da escuridão para a luz,
do nada, assim. Não é possível, porque ainda estamos muito identificados com as nossas percepções e queremos que nossas percepções estejam certas e não verdadeiras, tá? Quando eu falo que a percepção que a gente quer a percepção certa, é que nós queremos que tenha o nosso significado e não o significado que está unido junto com a vontade de Deus, tá? Então, por isso que o Curso Milagre, ele é passos. São pequenos passos que nós vamos devagar andando, caminhando junto com ele, para então fazer essa modificação da nossa percepção, da percepção equivocada para uma percepção verdadeira. A percepção verdadeira ainda continua sendo percepção, porém, ela é uma percepção que reflete o conhecimento, que reflete a verdade, mas ainda é percepção, não saímos do mundo da dualidade. Então, vamos lá. Conhecer é ter certeza. Então, o conhecimento não tem espaço para dúvida, não tem espaço para questionamento. Se algo é questionável, não é conhecimento. O Curso Milagre, conhecer conhecimento, é a mesma coisa que falar que Deus é. E não existe nada além de Deus. Então, por isso que é muito difícil nós falarmos sobre conhecimento nesse mundo, porque ainda estamos no mundo de percepções, certo? Então, devagar, a percepção, a verdadeira percepção, ela está equiparada, na verdade, ela é o mesmo significado que perdão e milagres. Então, ter uma percepção verdadeira significa que nós temos uma percepção de perdão. Uma percepção de perdão significa que nós temos uma percepção de milagres, né? E milagres não no sentido lá fora, no algo que acontece lá fora, né? Quando a gente fica falando de milagres, muitas vezes as pessoas vê o curso milagre e falam, vai ter um milagre, vai acontecer lá fora da minha vida, vai ser um milagre que vai ser nesse sentido. Não é uma mudança externa, mas sim uma mudança da minha percepção do erro, da separação, para uma percepção de perdão, de reconciliação. Então, conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces, ou seja, que estamos separados. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. Simplesmente é. Ponto. A percepção é temporária. A percepção, ela nasce do tempo, né? Ela nasce daquela trindade do ego. Qual que é a trindade do ego? Culpa, pecado e medo. O pecado está no passado, a culpa no presente e o medo no futuro. A percepção, ela se alimenta dessa questão temporal. A percepção, ela é temporária. Hoje você está vendo uma coisa, você acredita numa coisa, e você tem uma percepção sobre uma coisa. Aí amanhã alguém te fala uma coisa e você tem um insight e você fala, nossa, por que eu nunca percebi isso antes? Aquela mesma metáfora, né? Tem um elefante, os três cegos, cada uma parte no elefante, cada um percebe uma coisa diferente. Cada um fala, o tronco é uma raiz, a barriga é uma melancia, a pata direita é um balde, alguma coisa assim. Aí depois eles mudam de lugar e tem outra percepção, mas continua sendo o elefante. Mas eles têm percepções diferentes de acordo onde eles estão, né? É muito interessante, eu falando nisso com vocês sobre essa questão de diferença de percepção, eu lembro, nossa, eu tenho muitas memórias de coisas, de histórias quando eu era criança, da minha infância. Eu gostava muito de ler histórias, e eu gostava de historinhas com moral e tudo mais. E eu lembro que eu li um livrozinho de história que era sobre exatamente isso. Cada um percebe diferente, né? E essa questão de percepção diferente é o que cria a separação. E nisso não é conhecimento, né? Porque isso gera incerteza. Então, incerteza é percepção. E é temporária. Então, falando vocês daquele livrinho da história que eu lembrei, né? Então, eu lembro, assim, tinha animaizinhos, né? Que estavam querendo brincar tudo junto. Aí tinha o macaco, o leão, a girafa, o papalégua, né? O pássaro. Eles estavam brincando num parquinho, e o parquinho era no morro. Aí eles viram um elefantezinho. Aí eles olharam para o elefantezinho. Aí eles estavam tristes porque o elefante não veio brincar com eles.
Então o macaco falou, vamos gritar elefante e ficar brincando aqui, rindo aqui, para falar para o elefante vir, de uma forma de falar, olha, vem aqui, que aqui é divertido, aqui nós estamos felizes, então vamos chamar elefante e vamos brincar, dar risada, e assim o elefante vai vir, né? Aí eles estavam lá no morro, brincando, rindo e falando, elefante, elefante. O elefante lá embaixo olhou para aquilo e começou a chorar e saiu correndo. Aí veio um animal adulto lá, vamos imaginar um rinoceronte lá adulto, e perguntou por que o elefante saiu correndo, o que aconteceu? Aí o elefante falou, eles estão zoando da minha cara, eu tô aqui embaixo, todo triste, estou sozinho, eles ficam chamando meu nome e rindo da minha cara, como que é isso? Como que eu vou lá brincar com eles? Aí o adulto, o rinoceronte, vai lá pro macaco, pros amigos, e fala assim, como vocês podem ser tão cruel com o elefante? O elefantezinho, ele tá triste, porque vocês estão zoando da cara dele. Aí o macaco e os animais falam assim, mas a gente não tava zoando da cara dele, a gente tava chamando ele para mostrar quão alegre é aqui, para que ele venha e se junte-se a nós. E não ficar tão sozinho. Então, essa historinha me lembra muito essa questão, a percepção, ela é muito incerta, equivocada, cada um tem uma percepção, ela é muito temporária. Então, naquele momento, o elefante achou que estava zombando, depois que ele soube que estavam querendo chamar para brincar, ele vai lá e brinca. Olha como existe mudança. Então, conhecimento, ele simplesmente por isso que não pode ter conhecimento, a gente nunca vai encontrar aqui na Terra. E eu tô falando conhecimento dentro do significado do curso Milagres, não na busca de se melhorar, de buscar informações. Mas eu tô falando dentro do curso Milagres, conhecimento é a mesma coisa que falar que Deus né? Que é a mesma coisa do reino de Deus. Então, o conhecimento é certo, não existe nada, só existe a vontade de Deus, só existe Deus e a unicidade. Então a percepção, ela mantém essa percepção de julgamento, de diferenciações, para manter a ideia da separação viva, tá? Vamos continuar aqui. A percepção é temporária. Como o atributo da crença no espaço e no tempo está sujeita ao amor ou ao medo. O que ele está falando aqui? As percepções equivocadas produzem medo, e as percepções verdadeiras fomentam o amor, mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. Então ele está falando o seguinte aqui, qual professor você escolhe guiar a sua percepção naquele exato momento? É isso que ele está pontuando para você. Ele também tá querendo falar para você, se você tá nesse mundo, ele é um convite, o curso Milagre também é um convite para você questionar as suas percepções. De realmente questionar. Será que o que eu vejo é uma percepção corrigida ou uma percepção equivocada? Qual é o professor que eu olho para a situação, junto com para essa situação, e qual forma eu percebo? Então, a percepção, ela está sujeita a qual professor você escolhe olhar junto para a situação, para o relacionamento. E quando você questiona isso, e quando você olha para isso, questiona as suas percepções. Para colocar em xeque, será que realmente são verdadeiras? Será que realmente elas me trazem, me separam ou me unem e me traz o perdão? Né? Qual que é a questão aí? E ele fala assim, as percepções equivocadas produzem medo, a percepção junto com o ego produzem medo, e a percepção verdadeira fomenta o amor, mas nenhuma traz certeza. Então, por quê? Ainda são percepções, ainda são de acordo com o tempo, pois toda percepção varia. E por que toda percepção varia? Porque agora você está amando, amanhã você está odiando. Pega uma mulher em TPM, pega eu em TPM, por exemplo. Quando eu tô em TPM, eu fico insegura, ansiosa, eu questiono tudo. Será que tá tudo fazendo certo? Será que tá tudo errado? Né? E aí eu fico com medo, aí eu fico ansiosa. Mas depois, passa a minha TPM, porque eu não tenho controle ainda total sobre o meu corpo. Eu sou a pessoa eu sou a pessoa que estou segura. Aquelas inseguranças que eu tinha, passou, não tenho a mínima ideia do que eram, os pensamentos não ficam na minha cabeça. Então,
enquanto nós estamos nesse mundo, né, nesse mundo de percepção, tudo irá variar. E nessa variação são os nossos momentos de escolha com qual professor nós vamos olhar. Então eu passo por aquele momento de TPM, aquele momento de segurança, e eu deixo ela passar, porque eu ainda não controlo essa questão hormonal. Ainda tenho questões de saúde aí, certo? Só que quando eu passo por isso, eu respiro, sei que tem todos esses pensamentos inseguros, esses pensamentos ansiosos, entrego para o Espírito Santo. Falo, aqui está. Entrego com aquela coisa, será que ele vai cuidar direitinho? Mas depois eu entrego, né? A gente tem esses momentos do... Então não dá para ter uma certeza no mundo. O mundo a coisa mais certa nesse mundo de percepções é que nada é estável. Tudo muda, tudo varia. Então vai depender com qual professor você escolhe olhar para essas variações, olhar para essas mudanças. Isso que é o mais importante. Então, como o céu, o conhecimento é certeza, todo o resto é questionável. Todo o resto, toda percepção que a gente pode questionar. E falar, realmente, será que é isso? Será que realmente é algo que vai me trazer benefício? É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Então ele está falando, a percepção verdadeira é só um reflexo do conhecimento, porque conhecer realmente, o conhecimento real, autêntico, ele é uma afirmação da verdade e está além de tudo o que nós fizemos nesse mundo. Todas as percepções equivocadas ou as percepções verdadeiras. Mas nós podemos viver nesse mundo com uma percepção mais alinhada com o reflexo na verdade, mais alinhada com o reflexo do conhecimento. Mas não confundir que essa percepção verdadeira, essa percepção santa, essa percepção corrigida é o conhecimento, porque não é. Aí a gente está querendo tomar o lugar de Deus. Então, por isso que às vezes eu me questiono muito essas coisas, as pessoas falam que são iluminadas. Eu tenho essa questão, nós não tem como trazer Deus para a Terra, tá? Continuando, segundo parágrafo aqui. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras porque a percepção envolve interpretação. E isso significa que ela não é íntegra ou inconsistente. A gente vai falar sobre interpretação mais para frente, um pouquinho sobre ela mais para frente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre, ou a resposta certa, as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes qualquer momento dado, determina o que fazes, e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal. Nem é atemporal, é intemporal, não existe tempo. Porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Então, vamos lá de novo, né? Todas as dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão e ou a Deus. O que acreditamos estar separados, que temos interesses separados. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Então, para o curso de milagre, reconhecer alguém, reconhecer a ti mesmo, é achar aquilo que nós perdemos. Nós já falamos antes de uma aula, é como se nós perdemos a nossa identidade. Só que isso não significa que está perdida para sempre. Jesus, o Espírito Santo, ela guarda num lugar seguro, esperando para que nós achamos novamente, ou seja, escolhermos novamente.
Então significa que nós já conhecemos esse estado de pleno conhecimento, de conhecimento autêntico. Nós já conhecemos Deus, nós já temos toda essa identidade com Deus dentro de nós. Apenas estamos negando, então, apenas estamos escolhendo a percepção equivocada para nos, como nosso rei, nosso senhor, o ego como nosso senhor. Então, conhecer novamente, conhecer de novo, apenas significa lembrar do que nós esquecemos. Podes ver de muitas maneiras porque a percepção envolve interpretação. E isso não significa que ela não é íntegra ou consistente. A gente vai falar sobre essa questão de interpretação um pouquinho mais pra frente também, quando a gente começar, depois quando a gente for falar de questão de julgamento e tal. Mas a interpretação é uma questão que está envolvida com percepção, com aquilo que eu considero como certo. Então, a percepção, ela envolve aquilo que você, entre aspas, acredita que conhece, certo? Então, por isso que ela nunca é íntegra ou consistente, ela não é certa, porque ela é na base de uma imagem. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. O milagre só é uma percepção corrigida. O milagre é aquele momento que nós temos, que questionamos as nossas ilusões, a nossa percepção equivocada, e o milagre é a resposta. É uma percepção corrigida, é uma percepção que nos traz o reflexo da nossa santidade. Mas para nos lembrar novamente de quem nós somos, de onde nós viemos, certo? O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. Ou seja, o milagre, no momento que ele cumpre a função, ele deixa de existir. Porque no momento que nós não precisamos mais do milagre, que não precisamos mais perceber, não existe mais milagre. O milagre só cumpre a função para nos fazer, naquele exato momento, escolher novamente, escolher perdoar, escolher olhar os nossos interesses que estão compartilhados com a vontade de Deus. E aí, ele cumpriu a função de corrigir a nossa percepção para depois nós irmos em direção ao conhecimento, certo? É a resposta certa para uma questão. Que questão é essa? A questão do perdão. Mas tu não questionas quando conheces. Quando você conhece, o que ele está falando? É a resposta certa para uma questão. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazer. As percepções são questionáveis. Nossas ilusões são questionáveis. Por isso é que o curso Milagre nos incentiva a questionar o verdadeiro significado das coisas. Questionar as nossas percepções, as nossas ilusões, aquilo que nós fizemos. Porque quando nós questionamos, isso significa que é irreal, que existe uma variável aí. O conhecimento, ele não é questionável, porque ele é certo, ele é seguro, ele é intemporal. Questionamento envolve também tempo. Questionamento, você está falando uma coisa agora no futuro, pensando no passado para responder algo no futuro. Você está questionando agora no presente sobre algo, pensando sobre o passado para responder um futuro. E não existe tempo no conhecimento, simplesmente é. O milagre ou a resposta certa as corrige. O perdão, a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência no tempo é óbvia. As percepções, elas têm base, elas precisam do passado, do presente e do futuro. Elas precisam que o pecado aconteceu no passado, para que sentimos culpa no presente e para que exista um futuro com medo, certo? Então, as percepções, ela varia fundamentada no pecado, culpa e medo. Então, nós vamos perceber tudo com essas três, com essa trinidade do ego, com esses três elementos. Como tu percebes a qualquer momento dado, determina o que fazes. E as ações que ocorrer no tempo.
como você percebe uma coisa, vai determinar o que você vai fazer e como você vai se comportar naquele momento que você vai pensar. Se a mesma situação ocorrer daqui 2 anos, talvez sua percepção é outra percepção e você vai agir de forma completamente diferente. Então, por isso, ela varia, ela é variável. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Então, é necessário primeiro nós passarmos pelo processo de questionar as nossas ilusões, as nossas percepções, para chegar no momento que nós vamos parar de questionar tudo, porque aí nós vamos estar no verdadeiro conhecimento. E o conhecimento simplesmente é. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. Novamente, percepções está envolvido no tempo, ela varia. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão os mesmos. Então, ela acredita que o presente dela, que está envolvido de culpa, de pecado, porque ela fala que o presente é o passado. Então, ela sente que pecou no passado, ela teve um trauma, ela teve uma questão aí, né, e o trauma inicial da ideia da separação ocorreu. Então, ela vive isso no presente. Aí, ela tem medo do futuro, porque ela acredita que vai ser o mesmo. Que o futuro vai ser igual ao meu presente, que é igual ao meu passado. Ou seja, mantendo a ideia da separação viva. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subrepetício de que o futuro venha a ser pior que o presente. Então, nós temos muito medo que o futuro seja pior. Nós não conseguimos viver o presente porque nós temos medo do futuro, que tudo irá desmoronar. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar, certo? Então, o que acontece? Nós temos medo de questionar porque temos medo de que a resposta irá ser pior, que nós não vamos respeitar. Então, quando você... explicar melhor. Quando nós estamos identificados com o ego, com a ideia da separação, ele não nos incentiva a questionar as nossas percepções e as nossas ilusões. Ele não incentiva a gente a questionar a nossa, entre aspas, realidade que nós fizemos. Por quê? Porque para ele a resposta vai se manter o mesmo, então você irá vai continuar sendo atacado. Só que você não pode olhar para isso, porque se você olhar para isso, você irá ver um futuro muito pior do que o presente. O futuro em que a vingança entre aspas, de Deus é muito pior. A vingança do seu irmão vai ser muito pior. É aquela coisa, olho por olho, dente por dente. E aí vai acabar, você tem um medo de que se você questionar a sua realidade, você irá encontrar quando está identificado com o ego, com a percepção equivocada, você irá só ver piora. Então, você vive num estado de medo enclausurado, acreditando que nada vai mudar. Certo? Então, o que Jesus pede de nós? Nós precisamos aprender a pedir ajuda a Jesus, ao Espírito Santo, a questionar as nossas percepções insanas. A questionar as nossas percepções insanas da realidade. Então, para que o medo da separação, o medo que foi, não o medo da separação, mas o medo que nós criamos que nós fizemos a partir da separação, né, seja dissolvido. Para que nós realmente questionamos, será que esse medo é real? Será que esse medo ele é válido, né? Então, quando nós pedimos ajuda para Jesus, para nos ajudar a questionar sobre as nossas percepções insanas da realidade,
ele irá nos auxiliar a dissolver devagar esse medo que nós criamos e a devagar a ter uma percepção corrigida, uma percepção verdadeira, ter uma percepção santa que reflete o conhecimento. Não é o conhecimento, é só apenas reflete o conhecimento. Então, é muito importante compreender que a percepção verdadeira, a percepção santa, é como se fosse uma ponte que nós estamos construindo para voltar para casa. Mas visão, a percepção verdadeira, a percepção santa, não é a verdade, certo? Ela apenas reflete nessa realidade insana que nós fizemos que não existe separação. Ela é a resposta para os nossos questionamentos. Mas precisamos, então, ter a coragem de questionar essas percepções equivocadas. E a resposta sempre será a mesma. Sempre será o perdão. Sempre será a expiação. Sempre será um milagre. Sempre há ser a voz de Jesus nos dizendo: nunca houve separação. Nós não estamos separados. Não existe interesse separado. Só existe o nosso interesse compartilhado junto com a vontade de Deus, que todos nós somos filho de Deus. Então, a visão santa, ela não é a verdade, ela é só um reflexo dessa verdade que vai mudar a nossa percepção para que, então, de certa forma, mude as nossas ações, né? Então, ela transforma a confusão em correção. Correção da nossa percepção equivocada, certo? Ok, quarto parágrafo. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. Então, ele está falando aqui, ele tá pontuando novamente. A visão verdadeira, a percepção natural da vista espiritual é apenas uma correção, é um passo para corrigir a nossa mente, para corrigir a mente do Filho de Deus, que acredita estar separada, que acredita estar fragmentada, corrigindo as mentes fragmentadas, cada uma por sua vez, nas suas percepções equivocadas, para poder perceber diferente, com um reflexo, uma vista espiritual. Mas isso é só uma correção, não é um fato, certo? A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento, né? Contudo, é um meio de percepção certa que traz ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. E é por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. As visões que nós temos, as visões espirituais que nós temos, elas não são conhecimento. São pequenos reflexos daquilo que nós esquecemos. Porque elas estão ligadas com a percepção, da correção da nossa percepção. Certo? Então, é tomar muito cuidado com as revelações, com as visões, porque senão a gente vai querer tentar trazer o Deus para a Terra, e de certa forma, quando nós tentamos pedir ajuda de uma forma específica, nós estamos tornando cada vez o erro mais real aqui. Mas o erro real, entre aspas, de uma forma espiritual. É como se o ego falasse: você quer ter o reino de Deus, você quer ter o conhecimento, quer ter o espiritual, e a gente cria aqui, a gente faz aqui, para você não ir embora. Então, por isso que tomar muito cuidado com isso. As visões, elas são passageiras. As visões verdadeiras são passageiras, porque são percepções. Mas são pequenos, vamos dizer assim, lapsos de tempo que são corrigidos dentro da nossa mente, que encurtam o nosso tempo.
encurtam o nosso tempo de aprendizado. Essa é a função delas, de encurtar cada vez mais o nosso tempo de aprendizado, nosso tempo de relembrar, de voltar para a casa de Deus. Mas isso, não podemos falar que isso está nessa terra. O conhecimento não está aqui, certo? Então, não tem a ver com a forma da visão, como ela afeta, como ela é algo perceptual ou externo fora. Mas a visão, a verdadeira visão, a vista espiritual, ela é uma percepção que tem a ver com o conteúdo de aprendizado, o conteúdo de corrigir a nossa mente, o conteúdo de nos fazer voltar para casa, certo? A paz de Deus, na verdade, ela está além das percepções. Então, elas não estão aqui. Ok. Vamos continuar aqui. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo, ou terás certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o que percebes-te como é, e isso faz com que seja possível para te conhecê-lo. Até o que percebas como é pela primeira vez, não pode conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, está claramente inferido que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que está agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. Então, coisas específicas. Conhecimento, novamente, conhecimento não é abstrato, ele não tem a ver com coisas específicas, ações específicas, pensamentos específicos, ele é abstrato. Enquanto percepção é específico, é especial. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Novamente, ele está falando, nós estamos no mundo de percepção. Nós estamos no mundo em que acreditamos que o que vemos é real, certo? E se nós estamos identificados com esse mundo, nós temos que começar a nossa correção da mente neste ponto, nesse nível de compreensão. Certo? Então, nós primeiro precisamos questionar e depois atingir um reflexo de percepção do conhecimento. Deixa eu ver aqui. Tá. Que é um fundamento ou uma base para nós começarmos a caminhar em caminho de Deus. Ok? Então, é uma mudança, uma mudança na nossa percepção, nos nossos relacionamentos. E eu sempre falo, ninguém corrige a percepção sozinho. É através dos relacionamentos que nós corrigimos a nossa percepção. Então, é a correção da nossa percepção de um olhar destrutivo, de um olhar de ataque, de um olhar de julgamento, para mudança, para percebermos o relacionamento como santo. Ou seja, em que nós compartilhamos do mesmo interesse junto com a vontade de Deus. Que nós compartilhamos e somos filhos de Deus. Então, perceber essa verdade no relacionamento não significa que nós conhecemos o conhecimento verdadeiro real, o conhecimento real. Apenas significa que nós mudamos a nossa percepção. E isso apenas reflete lá fora, apenas reflete nos relacionamentos. Então, eu só vou falar aqui, ó. Quando tu amas alguém, ou percebeste como é.
Isso faz com que seja possível para te conhecê-lo. Então, conhecer a si mesmo significa conhecer o outro. Porque eu e o outro somos um. Na mente, no pensamento. E é nessa mudança de percepção, de deixar de nos vermos separados para nos vermos unidos e no perdão, que está a salvação. Certo? Até que o percebas como é pela primeira vez, não pode conhecê-los. Até você perceber com a percepção corrigida, com uma percepção de união, de perdão, não é possível conhecer ninguém. E ainda não é um conhecer, ainda é um conhecer refletido. É uma percepção corrigida que reflete o conhecimento. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, está claramente inferido que não conheces a Deus. Quando eu conheço o outro, eu conheço a Deus. Certeza não requer ação. Então ele está falando, novamente, nesse momento ele está falando, certeza não requer ação. Quando dizes que está agindo com base no conhecimento, está realmente confundindo conhecimento com percepção. Aqui, essa pequena frase, o curso Milagre está falando novamente para nós, está tentando nos lembrar novamente. Este curso não é um curso sobre comportamentos, como você deve agir no mundo. Porque se você for um curso sobre ações e comportamentos, sobre como você deve agir no mundo, ele está voltado em manter o mundo real, em manter a percepção equivocada que somos separados reais. Só a percepção age. Porque a percepção, e a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, percepção vem de um fazer, de um criar equivocado, que existe falta, que existe escassez. Então eu preciso fazer algo para suprir essa escassez. Então comportamentos, ele está muito ligado àquilo que nós percebemos. Conhecimento e certeza não requer ação nenhuma, ele simplesmente é. Então, por isso ele fala, não confunda a percepção santa com conhecimento e falar que você tem que agir sobre isso. A única coisa que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus pede de nós, é a mudança da nossa percepção na nossa mente, no nosso pensamento, de questionar esta realidade, de questionar as nossas percepções insanas, de questionar os nossos ataques, de questionar os nossos medos, para colocar em xeque e falar, será que eles são reais? E aí daí abrir espaço, e se eles são questionados, significa que são percepções e que são reais, porque não são certezas. E aí abre espaço para poder olhar junto e pedir ajuda para o Espírito Santo para nos dar a resposta. E qual que é a resposta? O milagre, o perdão, a união, a expiação, certo? O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. Então, ele simplesmente é, ele simplesmente é. Quando nós precisamos fazer algo, significa que nós estamos agindo com a nossa percepção no mundo, achando que estamos fazendo a coisa certa de acordo com a minha interpretação, com a minha percepção. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Ou seja, esse curso é um curso de conteúdo, daquilo que está na sua mente. Não é um curso da forma, do como, é o que está, qual é o seu professor que você escolhe, certo? Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. Ele está falando assim, mesmo que, enquanto nós estamos nesse nível de compreensão e ainda estamos no nível da percepção, significa que quando nós corrigimos a nossa percepção e tornamos uma percepção verdadeira, uma percepção mais santa, ainda estamos identificados com o corpo. E aí podemos usar o corpo com um propósito diferente. O corpo é neutro. O propósito que damos a ele vai depender da percepção com qual professor estamos unidos, qual professor nós pedimos ajuda. Então, ele está falando, mesmo de uma forma espiritualizada, mesmo na forma mais santa mais santa, assim, que reflete máxima santidade, a percepção envolve o corpo, porque o corpo é neutro.
Mas isso não torna o corpo real. Ele só torna o corpo um instrumento, uma ferramenta para auxiliar nessa correção da percepção, nessa correção do sonho, na correção para ser usada para o milagre, para usada para o perdão. Então, não confunda, não fala só porque eu tenho uma percepção santa, eu tenho que santificar o corpo. Não é isso. Ele só está sendo usado como um instrumento de aprendizado, que também é uma percepção e não é conhecimento. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Então, novamente, o curso Milagre falando, tome cuidado para não confundir conhecimento com percepção. Percepção é temporal. A gente pode ter uma percepção mais santa, mais verdadeira, mas isso em nenhum momento significa que é a realidade de Deus. Ok. Então, vamos ler aqui o 6º parágrafo. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá, ele pode comunicar a sua certeza e seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para os seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de alfa e ômega, princípio e fim. E antes que Abraão existe, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, vem a ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Então, o que ele está falando assim? Nós temos que ser verdadeiramente sinceros com nós mesmos sobre o nosso desejo de conhecer Deus e sua certeza. Que nós temos que ser sinceros, que com isso nós temos que ser sinceros e honestos e autênticos com nós mesmos, de pedir ajuda para Jesus, para que ele providencie os meios para nós alcançarmos isso. Deus está ali, está na nossa mente, pronto para se comunicar conosco. Fomos nós, com uma mente insana, que acreditamos que nos afastamos dele. Mas ele está ali. Jesus e o Espírito Santo sempre está guardando em um lugar seguro todos os nossos pensamentos santos, toda a nossa realidade santa. Então nós precisamos realmente ter esse desejo de conhecer Deus, de pedir ajuda para Jesus para providenciar esses meios na mente, não no corpo, certo? Ou seja, estabilizar e corrigir a nossa percepção, certo? E nesse momento, se eu rejeitar a ajuda de Jesus, o Espírito Santo, seja lá quem for, eu estou rejeitando o Deus em si, certo? Então, a unicidade ela não tem como ser conhecida aqui, mas nós podemos começar a reconhecer a sua existência através do reflexo dela, através dos nossos relacionamentos. Através dos nossos relacionamentos, ao mudarmos a nossa experiência, a nossa percepção equivocada de medo, de falsidade, de ataque que nos mantém separados, e mudar para uma percepção junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, onde nós compartilhamos interesses em comum um com os outros. Certo? Vamos para o último parágrafo aqui. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não pode conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces, e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las.
ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhece a ele. Então, esse é um belo parágrafo falando novamente. É através dos relacionamentos, a mudança de percepção nos relacionamentos, que nós encontramos Deus. Que nós encontramos o reflexo de Deus. Né? Então, tudo já está à nossa disposição. Tudo já está na nossa mente guardado. Mas ainda estamos num nível de compreensão que ainda acreditamos estar separado. Então, trabalhamos nesse nível que estamos separados através dos relacionamentos, corrigindo os relacionamentos e transformando estranhos em irmãos, que sempre foram irmãos. E assim, unir e atuar com perdão, com a percepção do perdão, para que a resposta do milagre venha, para que a expiação venha. Então, Deus reconhece todas as suas crianças como ela é, certo? Então, quando nós não reconhecemos o outro, não reconhecemos Deus. Porque tudo é um na mente, certo? Então, é muito lindo isso. Esse último parágrafo é: observe os seus relacionamentos. É através deles que está a resposta. Ok? Então, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigada mesmo. Aqui é a gravação, né? Mas eu agradeço muito a todos que assistiram a gravação. Eu vou ver vocês, então, na terça-feira ao vivo, 8 horas da noite. Vou estar presente aqui com vocês. Aí eu já voltei da minha viagem. E muito obrigada pelo apoio de todos, pelas inscrições, por compartilhar, por comentar, por curtir. Muitíssimo obrigada mesmo por tudo. Então, nos vemos na terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo. Até mais, pessoal. Qualquer pergunta, vocês fazem na terça.